Ok. Gente, está acabando o livro de Atos, tá? Nós já estamos no 19. O estudo 19, nós estamos no Atos 20. E se você está caindo de paraquedas aqui e você está pegando o bonde andando, entra lá depois no YouTube que você vai ver os estudos anteriores e a gente vê que assim, é uma sequência super legal que você entende. O problema de muitos estudos bíblicos que eu já fiz é assim, pega coisas separadas, então você não sabe o que veio depois disso. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade quando eu era criança de saber quem era pai de quem. Abrão, Noé, Jonas, sabe? Ficar assim, né? Quem que é quem nessa história? E aí um dia na faculdade, eu fiz uma matéria que era muito legal, que tem uma dinâmica que eu já fiz várias vezes nas igrejas, que é uma dinâmica de você colocar o Velho Testamento e o Novo Testamento em ordem. É uma dinâmica muito legal para você fazer em acampamento, assim, em lugar com espaço, e serve para você encaixar, saber o que é que aconteceu, porque que um fato acaba influenciando um fato dali para frente, né? Então, eu estou vendo isso aqui no estudo de Atos, eu estou vendo isso, porque a gente sempre pega fatos isolados, aconteceu isso, e você não sabe por quê. Então, hoje nós vamos ver aqui, continuando, né, que Paulo estava fazendo as viagens dele, e vamos nos lembrar que na semana retrasada ele resolveu no coração dele ir para Jerusalém, tá? Então é assim, era pecado? Não. Ele resolveu ir? Ele resolveu porque ele achou que tinha que ser. Mas não foi Deus que mandou. Então, nós vamos ver as consequências do que acontece de você tomar uma decisão sozinho pela sua cachola, tá? Então, vamos lá. Atos 20, versículo de 1 a 6, a pergunta diz o seguinte: o que Paulo fazia durante as suas viagens? Então, nós vamos ver o seguinte: teve um tumulto, vocês sabem, se você não sabe o que aconteceu, lê lá no estudo passado, no estudo 18, que está lá explicando o que aconteceu, o povo os filhos do sacerdote, do sumo sacerdote, aí o demônio levantou, dá uma coça em cada um. Então, é interessante você ver, assim, tipo novela, o que aconteceu. Então, os ânimos estavam exaltados ali, né? Então, começa assim, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia, pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia. Olha lá os nomezinhos. Sópato, era de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, não é segundo, é o Secundo, acho que era seco ele, né? De Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo. Nós vamos ver, quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala desses caras, tá? Esses nos precederam, aí olha só que legal. Esses nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos em Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Aqui o autor já coloca a escrever na primeira pessoa. Tá? Então, ele estava, como nós sabemos, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, então agora aqui ele está falando o nome de todo mundo, e ele estava junto. Tá? Então, fomos ter com ele, passamos não sei aonde, então estava toda essa galera e mais o Lucas, porque ele está se colocando agora, descrevendo como primeira pessoa. Bom, então o que Paulo fazia durante as suas viagens? Ia atrás, estudava e pregava e seguia o script. Aí, o que aconteceu? Essa história eu acho um barato, porque eu já preguei sobre isso aqui, o tal do Eutico. O que aconteceu? Qual a razão da queda do Eutico? Vamos ver o que acontece. No primeiro dia da semana, logo no domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos.
um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Gente, adolescente na igreja. O que ele faz? Chega na hora que o pai leva, né? Aí os pais estão lá dentro, fica a turminha da galera lá no fundão, né? Vai entrar só a hora que os diáconos vão chamar, porque tem que entrar, tudo bem. Aí ele estava sentado na janela. Gente, o discurso, a pregação de Paulo foi tão animada que o moleque pegou sono e caiu. Gente, ele caiu da janela. Ou conversinha que ele não devia estar gostando, não entendendo nada, né? Era meia-noite, gente. Eles foram partir o pão. Lá não era assim, comia 9, 10 horas da noite, que nem no Brasil. Não, a janta era cedo. Então, eles foram lá no cenáculo, comeram, sentaram, e o Paulo começou a falar, e falou até a meia-noite. Ele puxou um sono, caiu lá embaixo, e levantaram ele como morto. Bom, e aí, o que Paulo fez? Né? Pergunta 3. Descendo Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Bom, ele falou até meia-noite. Falou até meia-noite, o moleque caiu. Aquele buco, o que aconteceu? Foram lá, tá? O Paulo pega, não, ele não tá morto. Levanta e continuou falando até amanhecer o dia. E a gente reclama de ir na igreja que tem 1 hora de culto. 2 horas, hoje extrapolou 2 horas de culto, o pastor estava doido. Gente, olha o que aconteceu aqui. Paulo voltou, falou ainda até amanhecer, e o cara ficou lá. Isso é que é legal, o cara ficou lá. Então, o que a gente vê com isso daqui, né? As pessoas tinham vontade de ouvir, as pessoas tinham desejo, sede da palavra. Naquela época ainda não existia a Bíblia, o Novo Testamento estava começando a ser escrito, as pessoas não tinham acesso, poucas pessoas eram alfabetizadas, então eles tinham, assim, ânsia de falar, de escutar. E eles queriam escutar, assim, até tirar o suco dos pregadores enquanto eles estavam lá. Então, chegou esse ponto, nunca mais você vai esquecer do nome do tal do Eutico, que caiu da janela, tá? Caiu da janela, Paulo deu mais um pãozinho para ele, dá-lhe mais 6 horas de palavra. E você, quando você entrar na sua igreja, domingo, e você achar que o culto está demorado, lembra aí do tal do Eutico e vê se você tem direito de reclamar, tá bom? Bom, agora vamos lá. Pergunta 4. Já sabemos quem é o Eutico, o que aconteceu com ele, que ele morreu, depois ressuscitou e tá, ok. E aí, a pergunta 4 diz o seguinte: por que Paulo não parou em Éfeso? Porque aí ele estava voltando, né? Ele estava andando. Então, continuando, Lucas dizendo: nós, porém, prosseguimos, embarcamos e navegamos para Assos, onde deviam receber a Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos para Mitilene. A gente conheceu uma menina que chamava Mitilene, tá? Na igreja, lógico. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos de fronte a Quios, no dia seguinte, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado que não ia aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia do Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Gente, compre batom. Lembra daquela propaganda? Compre batom. Eu vou para Jerusalém, então não vou parar em Éfeso, porque eu não vou demorar. E nós sabemos a bênção que foi a visita dele em Éfeso. E, no entanto, eu não quero ficar aqui, não quero ficar na Ásia, porque eu quero passar a festa dos pães asmos, quero a festa do Pentecostes em Jerusalém. Vou para Jerusalém, ok. E aí, a pergunta 5 diz o seguinte: de Mileto, mandou a Éfeso, ele estava em Mileto, aí ele mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando encontraram, lhe disse:
Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou lhe ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperem cadeias e tribulações. Gente, o Espírito Santo já falou para ele, o cabeção, você faz questão de ir, olha o que vai acontecer. Então, por que eu quero parar aqui? Muitas vezes você toma algumas decisões movidos por emoções, pelo desejo ardente de servir a Deus. Você quer, assim, eu estou disposto a tudo. E às vezes não é esse o ideal que Deus quer para você. Então, muitas vezes, quando você vê pessoas que tiveram cargo de liderança, pessoas que dedicaram parte da sua vida à obra e de repente vê que o negócio não virou. Gente, não virou. Não é porque Deus esqueceu de você, é que não era para fazer isso. Então pensa que Deus pode ter um novo para você. Pode ser que Deus tenha está querendo lapidar você para um outro público. Deixa eu ver. Quando eu estava no Brasil, na igreja lá, a igreja metodista, o pastor usava até a glorinha clerical, tá? A presbiteriana não, ia de terno mesmo, ok? Então você sabia quem ia pregar, porque estava de terno, não sei o quê. E olha que eu não era de igreja pentecostal, que era obrigado, não. Aí eu venho para cá. E aqui você vê, assim, a ministro de louvor, de jeans, de calça rasgada, de bota, assim, não estão nem aí. E estão lá pregando. Você vê pastores, eu conheço um que eu amo ele, amo a mensagem dele, a igreja dele é maravilhosa. E ele é um senhor já, e, no entanto, ele prega de camiseta, jeans e tênis, sabe? E ele é bem rico, então não é nem falta de grana, ele tem muita grana. Mas ele é assim, ele é simples. Então, o que eu vejo nisso? Deus mudando a cara. Tá errado de lá ou tá errado de cá? Nenhum dos dois tá errado, são momentos. Então, já foi-se o momento de que você, para estar bem vestido, você tinha, homens, né? Tinha que estar de paletó e gravata. Hoje, eu acho que essa postura mais casual serve até para dar uma proximidade, né? Tipo assim, o ministro, né? O pastor, ou o presbítero, sei lá o que, ele está mais perto, tá? Ele se veste como a gente. Então, eu acho assim muito legal isso. Eu acho que é um momento novo da igreja. Eu não vejo como falta de respeito, eu vejo como um momento novo. E aí me dá um grande pesar de ver que muitas pessoas estão agarradas no modelo de antigamente. Gente, eu cresci numa igreja presbiteriana, né? Que não podia ter bateria, não podia ter violão e guitarra, na igreja só tocava órgão, tá? Era assim, era assim, era a igreja presbiteriana. Você usava calça comprida, a gente podia usar calça comprida de manhã. No culto, jamais. Jamais. E era uma igreja presbiteriana, tá? E, no entanto, hoje você vê, é totalmente diferente, porque realmente não é por aí, sabe? Então, excesso de zelo, não sei o que, gente. Deus quer uma outra coisa. Deus quer o novo para você, porque o mundo mudou, então as estratégias também mudaram. Então, o que acontece aqui? O formato que eu quero é esse que acontece. Depois não acontece do jeito que você queria, você acha que Deus te abandonou. Aqui, gente, Paulo estava fazendo a obra, o Espírito Santo falando para ele: vai te esperar cadeias e tribulações. E ele achando assim aquela premissa que quando o cara não tem o que falar, estou sendo bem-aventurado, eu sou perseguido em nome do evangelho. Não, perseguido em nome do evangelho é outra coisa. Isso daí é você ser cabeção mesmo, tá? Então, claro, eu não estou falando para você ir para a igreja pelada, não é isso. Mas você tem que ver até onde, qual é o grupo que você participa, até onde vai o limite, né, de deixar de servir a Deus ou de você ir para o outro lado. Então, o limite é bem ínfimo mesmo.
Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, é assim, Paulo, ele sofreu, gente, ele sofreu. Mas nós vimos lá no capítulo retrasado, ele decidiu no coração dele, e aonde ele estava, e as igrejas cresciam, nós vimos o que aconteceu em toda a Ásia, tudo bonitinho, mas eu quero ir para Jerusalém. Então, aí o Espírito Santo falou: olha o que te espera, e ele foi para Jerusalém. Que bom, sou sofredor em nome de Cristo. Não, você é sofredor que você é uma anta, porque não era isso que Deus queria para você, tá? Estão entendendo, né? Bom, vamos lá. Pergunta 6. Qual o grande equívoco de Paulo? Aí diz o seguinte: porém, então ele está falando, em nada me considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto que no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ele já está dando uma despedida aqui para o povo, tá? Meu touch aqui tá uma lástima. Bom, e aí ele começa a contar, ele entra no tema da perseguição mesmo. Então, a pergunta 7 é como Paulo prediz a perseguição da igreja. Então, olha lá. Atendei por vós e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele me comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Isso aqui ele está falando do mundão? Está falando dentro da igreja. Dentro da igreja, que ia se levantar lobos, olha, lobos com pele de cordeiro, iam se levantar contra a igreja, lá no meio, tá? E aí ele explica, nos versos seguintes, ele explica como, aí ele dá uma orientação para saber como que tinham que agir. Então ele fala, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, tá? Então, ele sabia que o tempo dele estava acabando e que o que ia acontecer na igreja, a perseguição, o que tinha que fazer. Então, qual é a pergunta? A resposta é o quê? Qual a orientação? Vigiar. O que é vigiar? O que é vigiar? É você estar atento. Aqui não está falando briga, vai expulsar demônio, vai não, vigiar. Então, quando você está vigiando, você está atento a tudo que acontece ao seu redor, para discernir quem é do bem ou não, tá? Então, interessante, porque tudo isso que ele falou, ele resumiu no seguinte: vigiar, mantenha. Então, você tem que ter a palavra na sua cabeça, as promessas na sua cabeça, para aparecer a situação, você conseguir filtrar e saber o que é de Deus e o que não é. Porque tudo isso não ia acontecer, não estava lá no mundão, no prostíbulo, não. Isso aqui era dentro da igreja que ia acontecer. Ia se levantar pessoas, só naquela época, né? Hoje em dia a gente não vê dentro das nossas igrejas gente se levantando para dividir o povo. E quem é que ganha com isso? O capeta, tá? Bom. Pergunta 9. Como Paulo avalia o comportamento dele diante daqueles quem ele levava a palavra? E ele vai avaliar, tá, o efeito que tinha a palavra dele. É o capítulo 20, né? Nós vamos agora do 33 ao 35, que diz o seguinte: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O que Paulo está falando aqui? Nunca pedi nada para vocês. Aí você vê, assim, certas denominações, ajuntamento de crentes, ou sei lá do que a gente vai chamar isso, que
Existe um texto que fala que o servo, o ministro é digno do seu salário, mas existe uma grande diferença aqui. Paulo, que era Paulo, trabalhava. Por que ele conheceu Priscila e Áquila? Eles eram fazedores de tenda. Ele ficou lá sendo discipulado por Priscila anos e anos e trabalhando. Então ele fala, você vê, a gente vê, acho que na carta aos Filipenses, que ele fala: nunca fui pesado para vocês. Eu nunca usei o dinheiro de vocês a meu favor. Eu sempre usei para pregar o evangelho e eu fui trabalhar. Então, aqui que está dizendo que tudo o que ele tinha, ele recebeu do trabalho dele, das mãos dele. E ele fala também lá para os Coríntios, ele fala: eu poderia ter, mas eu fui trabalhar, tá? Então, gente, vamos pensar em qual é a estrutura. Ai, porque eu vou abrir uma igreja, vou garantir minha aposentadoria. Que coisa, né? Que coisa. Você não pode fazer a obra de Deus esperando o retorno. Não pode, porque o retorno, quem te sustenta é o Senhor, tá? Então, espera que, se você estiver na perfeita vontade dele, não vai te faltar o sustento, tá? Agora, nós vemos igrejas solapando os irmãos. Nós vemos pastores usando de chantagem, pastores e pastoras, tá? Porque eu conheço umas mulheres que fazem isso também, sabe? É tipo chantagem mesmo. Uma coisa é eu abençoar a sua vida e te dar um presente. Outra coisa é você cobrar para fazer profecia, tá? Ah, eu vou fazer. Eu já vi isso, tá? Igreja que é assim. Ah, eu vou pregar é tanto. Se for com profecia, é mais, né? Aí você vamos fazer de conta que não existe mais isso. O mundo já está renovado, não tem mais igreja assim, tá bom? Então vamos lá. Aí a pergunta 10: e como foi a despedida deles? Tendo dito essas palavras, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Pensa numa pessoa que foi amada e querida. E foi, ele já sabia o que ia acontecer com ele. E ele foi, e ele contou para o povo, e o povo ficou tudo triste. Então, é interessante isso. Nessa igreja que eu cresci, a igreja presbiteriana, não era não, era uma outra, quando minha mãe era jovem. Diz que a igreja estava uma baderna. E chegou lá um tal do pastor, eu vou até falar o nome dele, porque é muito comum, porque ele, assim, tinha muitas pessoas com o nome dele, ele era reverendo Oswaldo. E ele chegou no culto, no primeiro dia, todo mundo empolgado para saber, falou assim: é o seguinte, eu estou sabendo nessa igreja que tem 3 diabos, e eu vou ver e eu vou lá na casa. Aí uma chegou na casa da minha avó e falou: ai, você viu? Ai, tô tão com medo, porque o pastor disse que vai na casa da minha avó. Falou assim: uai, eu não sou o diabo. Se você é, você tem medo, né? Porque ele chegou para dar dura. Diz assim, no meio do culto, criançada levantando, ele falou: agora vamos sentar, vão para o banheiro, todo mundo primeiro, depois volta para botar ordem na igreja. Então, no começo, ninguém gostou. Vou contar para vocês. A igreja presbiteriana, o mandato é mais ou menos 4 anos, tá? Ele ficou 3 mandatos seguidos. O meu primo, Oswaldo, cada membro da igreja que tinha uma família, botaram o nome de Oswaldo. No dia que ele foi embora, era uma choradeira, todo mundo gostou dele, e ele foi para botar ordem na igreja. Então, o que acontece? Quando você é respaldado pelo Senhor, as pessoas não ficam com raiva. Você quer ver? Existe o dom, tá? De admoestação. Admoestação é um dom que você dá dura na pessoa, a pessoa não se ofende. Traduzindo, é isso. Eu precisava desse dom para saber falar com as pessoas e sem ofender. Então, quando tem uma igreja com problema, um grupo qualquer, de repente sua família, sei lá, e Deus manda alguém para botar ordem na casa, as pessoas não rechaçam, não rejeitam. Então, você veja bem, Paulo foi lá, deu duro em todo mundo, ele falou tudo isso e a igreja começou a chorar, sabendo, aqui fala, gente, abraçando afetuosamente, sabendo que não iam mais vê-lo, e, no entanto, ele deixa boas marcas. Aí vamos parar agora e perguntar assim: por onde você andou durante todos os muitos ou nem tantos anos da sua vida? Você deixou esse tipo de saudade? Sabe? Aonde você andou? Você foi luz?
Você, ou foi paulada para as pessoas? Você foi sal ou você foi pimenta? Então, as pessoas às vezes acham que só da igreja se revoltar contra você é porque você está sendo perseguido pela palavra. Será mesmo? Porque a igreja de Atos diz que contavam com a simpatia de todo o povo. A igreja primitiva. Se contavam com a simpatia de todo mundo, é porque eles não eram um povo chato. Então a gente precisa observar, por isso que Paulo fala, vigiar. Você está vigiando, você vai identificar. Se a pessoa é um déspota, tá com uma cinta para dar dura na igreja dele mesmo, acabou com a igreja. Quando é o Senhor que usa, né? O que vai acontecer? As pessoas não se ofendem, as pessoas ficam atraídas a ele. Então, o grande barato que eu quero pensar hoje com vocês é isso. Até que ponto você passou, está passando, onde você está, qual é a imagem que você está deixando, qual é o papel que você está cumprindo, né? Essa pergunta nem estava no nosso roteiro aqui, mas achei que é pertinente para mencionar agora, tá? Então, nós temos para refletir algumas coisas hoje. Até que ponto as nossas próprias ideias podem ser levadas à frente? Não importa se o seu desejo é a obra do Senhor. Ok, lindo. Mas se não foi Deus que mandou? Deus não é obrigado a dar aval em cima de um projeto seu. Ele não é obrigado. Por mais santo dos santos que você seja. Sabe o porteiro do santo dos santos? Tá? Se a ideia foi sua, Deus não é obrigado a assinar embaixo. Esquece. Por isso, como a gente faz para saber isso? Vigiar, estudar e ter assim, ó, intimidade com o Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. Deus não é obrigado para dar aval. Aí eu vou dizer assim: Deus ajudaria alguém a infringir uma lei? Vamos lá. Eu já ouvi algumas vezes alguns comentários de mas você pode se uma lei é abusiva. Ok. O que eu aprendi, gente, eu vou falar o que eu aprendi nesses 58 anos de igreja, porque eu nasci na igreja, então, né, fui me converter com 15, mas... Então, o que acontece? Eu nunca vi uma situação que Deus mandasse você desobedecer o governo. E a escola dominical, que agora dizem que como é que é? Entidade falida, me ensinou o seguinte: quando você vê uma lei que você não conhece, você vai ver, ela bate de frente com o ensinamento bíblico? Bate. Ok. Vai matar todo mundo. Ok, não. Se não, você tem que seguir. O que Jesus falou quando o próprio Pedro foi lá, que tinha que pagar imposto no templo? Gente, o imposto do templo, que é o dízimo, né? Você acha que Jesus tinha que pagar? Quem era Jesus? Ele não tinha. Ele era o dono do negócio, é ou não é? E, no entanto, o que ele falou para Pedro? Vai lá, pega o peixe, que vai lá dentro do peixe vai estar o dinheiro para pagar o meu e o seu. E ele pagou. Aí ele pegou a moeda e falou assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então é o seguinte: você tem que seguir as leis. Você tem que obedecer os seus governantes e orar por eles. Tem uns que é difícil, a gente, eu confesso, viu? Que tem uns que a gente tem que orar, porque assim, só Deus para resolver a situação. Então, o que acontece? Até que ponto você acha que Deus ia te ajudar a infringir uma lei? Não, não. Dai a César o que é de César, foi o próprio Jesus que falou, tá? Então, essas coisas que eu quero pensar com vocês hoje. Se Deus tem, você coage a Deus a fazer, a assinar o seu projeto e validar o seu projeto, prover os meios para o seu projeto, se Deus tem que fazer isso. Quem é você na fila do pão? Ok. Nós vemos o que Paulo vai passar daqui para frente, tá? Por quê? Porque ele resolveu ir para Jerusalém. Beleza. O Espírito Santo mostrou para ele o que ia acontecer. E eu vou, tá? Então, o que eu estou fazendo? E se eu sair daqui, eu vou deixar o quê? Saudade ou alívio?
Você é aquele crente que atrai as pessoas ao evangelho para que eles tenham a mesma vida legal que você tem? Ou você é aquela mala sem alça que ninguém quer encontrar? Aquele que só vem dando cintada no povo. Então, é uma coisa para a gente pensar essa semana, nós como cristãos, né? Seguidores de Cristo. Aqui eu não estou falando das doutrinas do templo dos judeus, nem das doutrinas das igrejas. Vocês sabem que isso aí é um outro detalhe. Aqui a gente estuda doutrina bíblica. Então, nenhum lugar Deus manda você desobedecer. Manda você infringir uma lei. Sabe por quê? Por mais impossível que seja, olha só que louco. Deus, quando Deus chama, ele capacita. Se você está fazendo uma coisa e você não está conseguindo, será que foi Deus que mandou mesmo? Porque ele chama e ele dá as condições para você fazer, quando ele chama, não quando você decide. E aí eu tenho o outro lado, né? Deus chamou você para fazer alguma coisa e você se recusou? Aí é complicado, né? Deus mandou, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra. Tudo bem, Deus levantou outra pessoa a fazer, mas ai de você que ele te chamou e você não fez. Ui, complicado, né? Mas, Kátia, então não tem jeito, como é que a gente vai saber? Vigiar, escuta, estuda, esteja sensível à voz do Espírito Santo, que você vai identificar qual deve ser a sua atitude no momento da decisão, tá bom? Então, beijo grande. Quinta-feira que vem de novo. Vamos lá ver o que acontece com Paulo no resto do livro de Atos, tá bom? Se você caiu de paraquedas agora, entra lá no canal do YouTube que você vai ver os vídeos anteriores. Beijo para vocês, até a semana que vem. Tchau!